Bom dia, pessoal! Aqui quem vos fala é Rogério. Esse é o nosso grupo, é o grupo de número 6 para a disciplina de Direito Empresarial 1, ministrado pela professora Estefânia. Os membros desse grupo são o Rogério, Felipe e a Gabriela. O tema do nosso trabalho é Sociedade em Conta de Participação. Composição societária: sócio ostensivo, Rogério. Sócios participantes, Felipe e Gabriela. A distribuição percentual: o sócio ostensivo entrou com 80% e os sócios participantes entraram com 10% cada um. Contextualização. Resumo: a nossa obra visa informar, em poucas palavras, o contexto em que o trabalho se insere, demonstrando uma exigência e as diversas vantagens dessa sociedade. Demonstra uma sociedade empresarial que oportuniza diversas áreas negociais. Ele foi feito através de pesquisa bibliográfica, demonstrando alguns vieses. Não se trata apenas de um mero meio de investimento, mas a abordagem legal sobre a sociedade em conta de participação, demonstrando uma exigência e algumas vantagens de tal sociedade. As palavras-chave são conta, participação, negócios, sociedade e sócios. Introdução. A sociedade em conta de participação está regulada pelos artigos 991 até o artigo 996 do Código Civil. Possui características excepcionalmente próprias por sua despersonalização e o seu caráter secreto. Nestes artigos são definidos os vieses deste tipo de sociedade, como a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo. Cabe aos sócios participantes a participação nos resultados correspondente ao objeto da sociedade. Objetivo geral: destacar a sociedade empresarial, que em nosso trabalho é a sociedade em conta de participação, que vem ganhando destaque devido às facilidades de uso e aplicação frente aos sócios, tanto o sócio ostensivo quanto aos sócios participantes, ou também conhecidos como sócios ocultos, ou até mesmo sócios secretos. Objetivos específicos: contextualizar as sociedades em conta de participação, destacá-las e explanar sobre as vantagens dessa sociedade. Justificativa: trata-se de uma sociedade que permite a realização de diversos negócios, gerando vantagens aos sócios constituintes. Devido ao fato de se desfrutar da informalidade, tal sociedade agiliza em muito as ações negociais, facilitando a vida dos sócios, otimizando seu tempo para obter o máximo de produtividade possível frente às demandas surgidas na atualidade. Como uma sociedade que objetiva investimentos, onde uma parte entrará com os recursos e a outra, além dos recursos, ficará responsável por explorar a SCP em seu próprio nome, sem a criação de entidade distinta e personalidade jurídica própria. Este tipo societário permite a acomodação de inúmeras situações e interesses distintos. As SCPs e o CNPJ. A Receita Federal exige a obrigatoriedade de inscrição das sociedades em conta de participação perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, por meio da Instrução Normativa RFB 1470 de 2014. Dentro dessa exigência, inclui-se o recolhimento de tributos e contribuições e também o cumprimento das obrigações acessórias. Deve-se ter conhecimento de que a sociedade em conta de participação difere-se das demais sociedades empresariais, pois o contrato social da SCP produz efeito somente entre os sócios e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica a esta sociedade. As vantagens das SCPs. As vantagens pela utilização desse modelo em comparação aos demais tipos societários é de parceria. Por exemplo, o consórcio de empresas. Uma delas é o afastamento dos sócios participantes da responsabilização por dívidas civis, trabalhistas e fiscais relativas ao sócio ostensivo, mesmo que relacionados com o objeto da SCP. Outra vantagem que pode ser destacada é a confidencialidade com que esse tipo societário é tratado, a qual é reforçada pela ausência de registro de seus atos constitutivos.
A SCP também permite aos sócios contribuir com serviços que também deverão ter um valor pecuniário atribuído a eles. A distribuição dos resultados entre os sócios poderá se dar de maneira desproporcional. O tratamento fiscal permite que os resultados da SCP sejam distribuídos aos sócios, ostensivo e participantes, como dividendos e, portanto, isentos de pagamento de tributos, que já são devidamente recolhidos quando apurados os resultados. Pode ter prazo e objeto restritos a determinado negócio ou evento. Além do setor imobiliário, que encontra forte adesão às SCPs, também é o caso das produções cinematográficas e a exploração de estacionamentos, que são exemplos de pessoas que usam as sociedades em conta de participação para poder obterem resultados. As sociedades em conta de participação permitem a parceria entre empresas, onde a sócia participante capta uma determinada oportunidade de negócio, que vem a ser explorada e executada pela outra parte, a sócia ostensiva, que remunera a primeira em percentual sobre os resultados do negócio explorado. Considerações finais. A sociedade em conta de participação é entendida na presente obra como uma sociedade empresária e não como um mero contrato de investimento, pois se levam em consideração os requisitos dos dispostos no artigo 991 ao 996 do Código Civil de 2002, em detrimento do conceito de que a sociedade empresária necessita da existência de personalidade jurídica. Os elementos que tornam a sociedade em conta de participação uma opção cativante para os mais variados negócios são a sua informalidade, a ampla autonomia das partes em regular os interesses da sociedade da maneira que melhor lhe anuir e o seu caráter oculto. Do caráter oculto surgem outras características da conta em participação, como a ausência de personalidade jurídica e a falta de patrimônio próprio. Importante esclarecer que as características mencionadas não diminuem a conta de participação como modalidade societária. Pelo contrário, demonstram um instrumento jurídico capaz de franquear a participação de investidores, além de afastar as formalidades e custos com a constituição de uma sociedade empresária dotada de personalidade jurídica. Essas são as nossas referências. Nós nos amparamos no Código Civil Brasileiro, modelos de contrato de constituição. Usamos aqui o Dias, o Fernandes, usamos também a Instrução Normativa da Receita Federal. Falamos aqui sobre a sociedade de conta de participação, usamos outros autores também. E aqui um objeto importante, o nosso contrato de constituição. Neste contrato de constituição, o sócio ostensivo, que sou eu quem vos fala, Rogério, está junto com o Felipe e a Gabriela, que são os sócios participantes, ou também conhecido como sócios ocultos, ou também sócios secretos. Mais adiante eu vou falar a respeito por que tem esse caráter secreto, pois esse caráter secreto ele se dá porque o contrato de uma sociedade em conta de participação, um contrato de constituição, assim como foi dito no início da explicação, ele só representa obrigações entre os sócios e não perante terceiros. Quem responde por toda a sociedade durante o desenvolvimento do empreendimento é o sócio ostensivo. O que vai acontecer? Tudo que falar sobre questões trabalhistas, fiscais e tudo mais, é o sócio ostensivo que vai responder. Os sócios participantes, eles não respondem. Mas, o que vai acontecer? Daquilo que o sócio ostensivo pagar via ações judiciais por causa do empreendimento, provavelmente vai gerar um impacto no investimento. É claro que são feitas estimativas do investimento, que podem vir a maior ou vir a menor, a depender de cada investimento. Um dos sócios, que é o sócio ostensivo, entrou com capital de 12 milhões e cada um dos outros sócios entrou com 1.600.000. Aqui na configuração do restante do contrato, nós temos uma cláusula que dá estimativa de ganhos para todos os sócios dentro da proporcionalidade daquilo que foi investido. Isso aqui representa, tecnicamente, 4 vezes o valor do investimento.
Porque o investimento dessa sociedade, o objeto dessa sociedade, se vincula ao mercado imobiliário. O que acontece? Como vai ser feito um empreendimento e o início do projeto ele tem um valor inicial, esse valor estimado ele pode ser igual, pode ser inferior e pode ser superior a essa estimativa, devido ao fato de que o empreendimento ele não vai ser vendido todo de uma vez só. É um empreendimento onde nós temos unidades mobiliárias residenciais e nós também temos salas comerciais. Então nós temos as duas distinções, residências e comércio, tudo acoplado na mesma unidade construtiva. Aqui é o espaço para assinatura dos sócios. O foro escolhido para a celebração do contrato foi Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. O sócio extensivo assina primeiro, em segundo Felipe, em terceiro a Gabriela. O espaço para as testemunhas. E logo abaixo a gente tem a perspectiva visual do projeto. Essa aqui é uma das figuras. A figura 2 vem mostrar essa perspectiva. Uma unidade em que a parte menor é a parte comercial e a parte da torre mais alta é a parte residencial. Esta foi nossa apresentação. Alguns colegas e até mesmo a professora pode perguntar por que vocês não ouviram aqui as vozes tanto do Felipe quanto da Gabriela. Eu quero deixar claro que foi uma estratégia para poder apresentar a sociedade em conta de participação, justamente porque na figura da sociedade em conta de participação acontece realmente o que está acontecendo nessa apresentação de trabalho. O sócio ostensivo ele toma a frente de tudo, entendeu? Ele que é a pessoa responsável. A contratação, manda embora, contrata, dispensa. Ele pode pegar o empreendimento e terceirizar quantas frações de parte do empreendimento ele desejar. E para isso ele não precisa de anuência dos outros sócios. O que vai acontecer? Porque esses sócios eles entraram para poder investir seus capitais e dentro de um prazo que eu não citei anteriormente, o prazo daquele contrato nosso, para aquela estimativa de valor de retorno, é de aproximadamente 60 meses, porque nós estamos tratando de um investimento imobiliário. Quando a gente já estiver com a edificação bem levantada, já vai ter à disposição vendas, né, tanto da área comercial quanto da área residencial. A unidade vai englobar a parte residencial com 2 apartamentos por andar, fazendo com que o valor de mercado desses apartamentos seja valores de alto padrão. Qual que é a busca para um empreendimento desse? Fazer uma expansão mercadológica. Os sócios participantes, em momento algum eles vão figurar. O sócio ostensivo ele não pode falar dos sócios participantes. É por isso que eles são tidos como ocultos. Porque em momento algum o sócio ostensivo vai falar deles. Eu tenho sociedade com X, com Y. Ele não vai poder fazer isso. E da mesma maneira, os sócios participantes, eles precisam velar pelo sigilo para poder manter, né, esse contrato dessa maneira. Um outro nome que essa sociedade em conta de participação recebe no público em geral é o tipo de sociedade de gaveta. O que é uma sociedade de gaveta? É aquilo que eu falei no decorrer do trabalho. É uma sociedade que ela só gera responsabilidade entre os sócios. Tanto é que o sócio que é responsável pela sociedade frente às outras circunstâncias, sejam as questões trabalhistas, fiscais e demais, é tudo sócio ostensivo. Os sócios participantes, eles não entram nesse mérito, em momento algum. O contrato é celebrado e cada membro tem o seu contrato. Tem uma via desse contrato. O que é importante ressaltar? Aqui na nossa obra, nós colocamos tudo em valores em espécie, em moeda corrente nacional. O que poderia acontecer com os valores dos sócios participantes, ou até mesmo do sócio ostensivo? Poderia eles entrarem com o terreno onde vai ser construído o empreendimento. Isso pode acontecer? Sem problemas, isso pode acontecer. Onde é que a gente pode ver a sociedade em conta de participação em outras indústrias fora do mercado imobiliário, fora do mercado construtivo? A gente pode ver
no mercado industrial. De que maneira? Nós temos uma fábrica que ela produz determinado produto. Pode ser alimento, pode ser, além de alimento, processar proteínas ou qualquer coisa do gênero. O que vai acontecer? Ela precisa de embalagens. De que maneira ela vai trabalhar para poder produzir essas embalagens? A maioria das grandes indústrias que nós temos dentro do Brasil hoje, elas têm as suas próprias indústrias de embalagem. Um exemplo prático que eu conheço, que eu tive a oportunidade de estar dentro das instalações, conversar com alguns funcionários, até porque eu estava participando de um processo seletivo deles e pude conversar com diversas pessoas, até mesmo funcionários, no campo de trabalho, é a indústria da Mabel, que já não pertence mais ao empresário Sandro Mabel. Ela agora pertence ao grupo PepsiCo, que comprou ela por quase R$ 1 bilhão. São um grupo de 5 empresas da Mabel. As 5 indústrias da Mabel, além da indústria de biscoitos recheados e todos os derivativos ali da linha de alimentos da Mabel, ela tem, geralmente fica ao seu lado ou atravessando a rua, né, de frente, a uma fábrica de embalagens. Qual que é o objetivo? O objetivo é reduzir custos. A fábrica de embalagem pode ser criada com uma sociedade nesse modelo? Pode. Ela pode porque a sociedade ostensiva vai ser a sociedade da empresa da Mabel. E a fabricante lá vai ser participante. Então, a participante, quando ela pega o lucro, ela reverte o lucro em produção de embalagem para poder fornecer. Mas a Mabel é a matriz e a outra é filial. Mas só que a gente tem que analisar que a fábrica de embalagens, ela fabrica embalagens, mas ela não fabrica biscoitos. Então ela não pode ser tida como uma filial da Mabel. Ela pode entrar nessa categoria de sociedade. É possível? Sim, é possível. E aí a gente tem uma infinidade de ramos. A gente tem a questão que a gente abordou ali das questões cinematográficas, né? Você vai criar um filme, né? Pode ser um longa-metragem, pode ser um curta-metragem, e aí você vai criar um filme, e aí para poder criar esse filme, você precisa ter ali as pessoas, os sócios ostensivos, os sócios participantes, para poder criar, né, aquela obra cinematográfica. Agora eu quero fazer outras considerações dentro aqui da proposta do trabalho, algumas que são fundamentais. Oportunidade e risco. É uma sociedade que ela oportuniza muita coisa para diversas sociedades empresárias. Eu tenho certeza que grandes empresas aí fazem uso desse tipo de sociedade para poder reduzir carga tributária, para poder diversificar o processo produtivo, para poder se manter no mercado. E aí o risco. Onde é que está o risco para um tipo de empreendimento desse? Por exemplo, porventura, a gente sabe que tem falsários no mercado. A gente não pode lidar com algo que seja apenas ideológico e tudo que você vai abrir vai dar certo. Em tese é para dar certo, mas você tem que fazer as considerações para justamente evitar que dê errado. E aí, o que é o risco? Se você vai criar uma sociedade em conta de participação e você não conhece os méritos do sócio ostensivo, o que vai acontecer? Você vai sofrer um risco. Você vai entrar num risco muito alto. Por quê? Porque suponhamos que você esteja na mão de algum estelionatário muito bem treinado, que use um terno e gravata bem bacana e se apodere de informações preciosas no mercado. E aí você é um investidor, quer investir ali seus 10 milhões, 20 milhões ou mais, ou o que você tiver na mão. E aí o que acontece? Depois de arrebatado o dinheiro, o sócio ostensivo está com o dinheiro, ele abre e fuga. Por quê? Porque o seu contrato só diz alguma coisa para ele. Mas e se tudo que ele te passar for falso? O endereço, o nome, documento e tudo mais. Ele arrebata seu dinheiro e você não vai ver. Mas a gente vai para a justiça. Vai, mas e se tudo que ele te apresentou é falso? E se ele estava usando até uma situação em que ele fez alguma aplicação na face, um botox, alguma coisa para desfigurar e para poder fazer toda uma armação? Pode acontecer? Pode. Parece algo assim meio cinematográfico? Não, mas não é não. Acontece sim. Porque existem muitas pessoas que entram
desse tipo de negócio por causa do ganho. O ganho é muito satisfatório. Aquele ganho que eu coloquei lá no trabalho, ele não foi colocado um ganho é, simplesmente aleatório. Eu já tive contrato com empreiteiros que operam construção de unidades comerciais e eles tinham esse ganho. Eles faziam um investimento de 600 mil e o que eles iam receber da proponente que estava contratando o trabalho deles era algo em torno de 2 milhões e 400 mil. Então dá um lucro aí de 1 milhão e 800. O que acontece? Quando você conhece o sócio ostensivo, conhece o trabalho dele, conhece a figura dele no mercado, é uma situação onde você pode entrar despreocupado. Mas se você não conhece o sócio ostensivo, os sócios ocultos que porventura a sociedade possa ter, você já não vai ter porque eles são sigilosos. Então você tem que conhecer muito bem o sócio ostensivo. Você vai ver muito dessa sociedade entre empresas. Qual que é a principal figura? Entre sócios incomuns. A sociedade que tem ligação de ser ostensiva tem um sócio em comum com a sociedade que vai ser participante. Então, aí dá para fazer negócio. Por quê? Porque dentro da sociedade ostensiva tem 15 sócios, por exemplo. Pode acontecer? Pode. Aí o que vai acontecer? Desses 15 sócios, 5 são sócios da empresa participante. Funciona? Funciona. Porque as pessoas vão estar interligadas e vão fazer um elo de ligação para poder fazer com que o objeto dessa sociedade vá adiante e possa vir a existir. Como eu disse agora há instantes, o que acontece com relação aos sócios, tanto da empresa ostensiva quanto da empresa participante? Eles vão estar em comum porque eles têm cotas tanto da sociedade ostensiva quanto da sociedade participante. Isso é importante? Isso é relevante, porque no mundo negocial, o que se tem que ter muito é a inteligência emocional de não se levar fácil pelo ganho, porque o ganho é sedutor. O ganho ele é muito atrativo. E aí você tem que analisar o risco. Eu conheço esse sócio ostensivo? Eu conheço o trabalho dele? Eu sei o que ele já fez de CNPJ em outras obras anteriores? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. É uma observação que eu faço para poder deixar de respaldo para os colegas, porque eu sei o quanto é importante. Lidar com uma perda é importante, sim. Quando você perde 50, 60 reais por algum investimento que você tente fazer, até mesmo um filme, você entra numa sala de cinema e vai todo cheio de expectativa para um filme, um bom livro que você acredita que ele é bom até você ler ele. Eu já tive a infelicidade de comprar um livro e infelizmente a capa dele não fala nada do que havia por dentro, porque logo ali nas iniciais do livro o autor chancelou o livro dizendo que era uma mera obra de ficção. Mas a capa não dizia que ia ser uma obra de ficção porque ele usou pessoas reais para poder tratar do assunto. Então o livro se tornou uma tragédia. Eu li todo o livro, do início ao fim, não gostei do livro, inclusive já até ofertei ele de presente para outras pessoas. Outra situação, o alto risco do empreendimento. Por que ele é alto risco? Porque se não for muito bem demarcada a questão de extrato social, nessa questão específica, por exemplo, suponhamos que você pegue e tenha na sua mão um terreno. No caso, eu vou colocar meus sócios participantes aqui para poder fazerem parte da minha programação. O Felipe e a Gabriela têm um terreno comercial, numa região nobre aqui de Cuiabá, onde permite tanto comércio quanto residência. Ótimo. Beleza. Nosso empreendimento vai ser no terreno deles. Esse valor de 3 milhões e 200 mil que eles estão entrando, 1 milhão e 600 cada, vai ser esse terreno que eles vão aportar. O que acontece? Eles vão pegar e vão entrar com o terreno. Eu já tenho o capital ali que a gente vai fazer as iniciais. Para um novo aporte, a gente pode receber novos investidores? Pode. Aí o que acontece? Nós estamos construindo ali nosso empreendimento. Eles têm visitado a obra de vez em quando, né, como visitantes comuns, como pessoas que estão indo, podem até se passar por engenheiros ou arquitetos, não tem problema nenhum. Podem falar que são amigos do sócio ostensivo, vai passar também, vão deixar ele entrar, só não vão falar que são sócios do empreendimento. Aí o que acontece? A obra já está alta, já entrou na fase de acabamento.
um dos dois sócios se arrepende, ou até mesmo os dois sócios se arrependem. A gente não quer mais um empreendimento. Agora, como é que você me explica que vai ser o distrato de um processo desse, porque o negócio foi feito específico para esse empreendimento, com toda a armação de concreto, ferro e tudo, entendeu? O que que fica? Fica que antes de fazer o contrato tem que ser muito bem conversada essa parte, justamente para que não ocorra o distrato lá na frente. Então a pessoa tem que ver a perspectiva, aquelas figuras que eu apresentei no final lá, já junto com o contrato, uma perspectiva visual, né, do empreendimento, justamente para que os participantes não venham desistir no meio do processo. E para a entrada de novos investidores no empreendimento, precisa da anuência dos 3 sócios. E isso fica deliberado no contrato. O nosso contrato está em síntese. Provavelmente eu posso não ter colocado essa cláusula que eu estou levantando aqui para vocês. Mas deixo claro que é importantíssimo. Eu tenho outro exemplo de sucesso para empreendimentos em terrenos. O que diferencia desse projeto nosso é que o terreno ele já vai ser alocado para o objeto social, que é a construção do empreendimento. Aí o que acontece? Se houver o arrependimento lá na frente, que dor de cabeça. Como é que vai fazer? Vai tirar todo o concreto e ferro de cima do terreno dos dois sócios? Então é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, tem que ser trabalhada. Eu não tive aqui a oportunidade de apresentar a vocês, por exemplo, uma maquete, que seria o ideal. Por quê? Para um empreendimento desse, eu não sei como ficaria, mas o ideal seria uma reunião entre os sócios, né, os 3 sócios iniciais aí do projeto, e apresentar uma maquete para eles muito bem detalhada, muito bem instruída, contratar uma equipe cadista para montar um AutoCAD desse projeto em 3D, para justamente fazer uma apropriação muito boa dos ambientes, mostrar detalhes, fazer aproximações visuais, mudar a textura interna através de pinturas, mobiliário e tudo mais. Justamente para poder fundamentar e formatar muito bem o contrato. Porque assim como ele produz muito ganho, a perda também é muito grande. Se houver arrependimento no meio do processo, é claro. Eu quero citar um exemplo de uma unidade. Eu não vou ganhar nada com isso, eu não estou ganhando merchan de ninguém lá não, tá bom? Supermercado Carrefour. Alguns colegas, se não todos aqui, já devem conhecer. Eu sei que em Rondonópolis não tem, aqui em Cuiabá também não tem Carrefour, tem Atacadão, que é da mesma linhagem lá, do pessoal. Em Goiânia, tem uma unidade deles, fica numa área nobre, ali no Jardim América. O que acontece? O terreno deles, do supermercado, não é de propriedade do supermercado. É um terreno alugado, em que os donos do terreno onde está o supermercado e um posto de gasolina são 3 irmãos. E quando eu morei em Goiânia, em 2011, conversando com o pessoal do mercado empresarial, com corretores de imóveis e tudo mais, eu soube de informações sobre o empreendimento, até mesmo de moradores. Eu tinha amigos que moravam ali na região, que eu morava no Jardim América naquela ocasião. E aí o contrato foi renovado por mais 30 anos. Até aquele momento, em 2011, mais ou menos, o contrato tinha vigorado já por 20 anos. E aí os 3 irmãos resolveram por unanimidade alugar o terreno e renovaram o contrato por mais 30 anos. O ponto comercial é muito bom, o supermercado tem um posto de gasolina agregado e é um tipo, né, de empreendimento que, mesmo não sendo uma sociedade em conta de participação, como é o exemplo nosso, mostra que um empreendimento ele pode ter várias facetas. Você pode ter um lote alugado e ter um empreendimento construído em cima, né? E aí o que vai acontecer? No momento em que o Carrefour, porventura, venha a deixar de operar naquela unidade, por questões alheias, né, à vontade de ambos, provavelmente a estrutura construída deva ficar para os irmãos. E acredito eu que os irmãos já devem ter colocado ali via testamento a continuação do negócio para os seus herdeiros, ou suas esposas, ou
companheiro que eles tiverem. Por quê? Porque a questão do ganho nesse momento é muito interessante. Porque o aluguel de um terreno onde você tem em cima construído um supermercado, onde os ganhos são diários, faz com que você tenha uma percepção financeira muito bacana. Eles têm de renovação de contrato mais 30 anos. Nós estamos em 2021, já tem 10 anos isso, então restam ainda 20 anos de contrato e essa é a nossa obra, Sociedade em Conta de Participação. É um tipo de sociedade, como eu acabei de falar, que apresenta muitas oportunidades, mas nunca deixa de ter risco. Todo negócio tem risco. Deixe isso na mente de vocês. Todo negócio tem risco. Risco baixo, risco médio e risco alto. Quanto mais você ganha, mais o risco é alto. Para uma sociedade dessa, o que é primordial? Saber da capacitação técnica do sócio ostensivo, se ele é uma PF, pessoa física. Se é uma PJ, também, porque você precisa conhecer a saúde financeira da PJ que vai ser ostensiva no projeto. Se você é uma PJ que vai fazer uma sociedade em conta de participação com uma PJ que vai ser ostensiva, você precisa saber como é que está a saúde financeira, você precisa saber como é que está o fluxo de caixa, você precisa ter na sua mão o balanço patrimonial dessa empresa dos últimos anos, você tem que ter a documentação fiscal dessa empresa para ir depois celebrar o contrato, para ir depois evitar qualquer tipo de dor de cabeça. Porque uma coisa que eu tenho aprendido que o que muito se vê é achar que só o consumidor pode ter o nome sujo, só o consumidor pode ter problema com relação à questão de ficar endividado, a ficar devendo a terceiros. Isso não é exclusivo de PF, tá? Isso é exclusivo para qualquer pessoa que realize negócios. Então, se você vai fazer negócio com a PJ, ela vai ser ostensiva e o negócio é um negócio volumoso financeiramente, você precisa saber qual é a saúde financeira dessa empresa. Se você não sabe, se a sua equipe societária não sabe como é que está do outro lado, o seu risco aumenta. O risco de ter um prejuízo, ele é muito elevado. A cada informação que você negligencia, você tem uma elevação no risco. Por quê? Deixei de levar o balanço patrimonial da sócia ostensiva para o contador que faz a contabilidade da minha sociedade participante. Eu já tenho um risco aí. Eu não sei que grau, eu não sei nomear que grau que vai ser, mas eu já tenho um risco. Eu deixei de pegar a documentação fiscal, pagamento de guias, recolhimento de contribuições, a contribuição sobre o lucro líquido, imposto de renda, a documentação trabalhista, a documentação junto à Receita Federal e membros federais como o INSS e assim sucessivamente. Então o que acontece? A partir do momento que eu abro mão disso, o meu sócio do outro lado está buscando um aporte financeiro. Esse aporte financeiro vai ser feito em transferência bancária, por exemplo. Vamos colocar aí um valor expressivo, 100 milhões. O que acontece? Se a pessoa, a jurídica com qual você está fazendo negócio, não desfruta de uma boa saúde, aquele dinheiro que você está aportando talvez não vai gerar o objeto do contrato. Vai simplesmente fazer fundo de caixa para poder tirar a empresa de uma situação complicada em que ela esteja. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Quanto mais informação você tiver, quanto mais observações, quanto mais propriedade de detalhes, mais vocês têm condição de conseguir êxito. Não abram mão de boas informações, não abram mão de detalhes, não abram mão de um aconselhamento com um bom advogado, um advogado empresarial, para poder caucionar vocês juridicamente, para que vocês possam celebrar um contrato em que vai trazer de volta para vocês o resultado, um fruto financeiro, igual aquela estimativa que eu coloquei. Ali, os sócios participantes entram com 1 milhão e 600 e eles estão saindo ali com 6 milhões e 400 mil. Numa fração de 60 meses, estimado. Tudo a depender com relação à demora da venda das unidades, tanto residenciais quanto comerciais. Então, é importante tudo isso. O que eu estou fazendo aqui é uma sinopse de tudo que vocês precisam. Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar vocês lá na frente. De repente, quando
todos os colegas aqui concluíram o curso, eles vão ter a grata satisfação. Eu conheço um pouco de sociedade de conta e participação da apresentação que o grupo Rogério, Felipe e Gabriela fizeram no trabalho da disciplina da professora Estefânia. Eu sei um pouquinho de SAs por causa da apresentação do outro grupo. Eu sei um pouquinho de comandita simples por causa do outro grupo que apresentou. Então, observem, fiquem atentos aos detalhes. O mundo negocial, para você obter o sucesso, você tem que estar rico em detalhes. A condição de você ganhar nesse mercado é a competência, não é sorte. Muitas vezes a gente acredita, o cara ali tem sorte e tal, ele começou um empreendimento lá e começou e tal, e está ganhando muito bem. Senhores, quero ser honesto com vocês, não é sorte, é competência. É você conseguir executar o projeto do início, do meio e entregar no fim o projeto completo. Um ótimo dia a todos, muito obrigado e até a próxima.